Salve, salve pessoal! Estamos aqui para a leitura de mais um capítulo do livro A Linguagem das Emoções. O capítulo de hoje é o capítulo 6 e falaremos a respeito da raiva. Então vamos lá. A reação a um ataque é um tema associado à raiva, o gatilho comum universal para trazê-la à tona. Os teóricos da emoção propuseram diversos temas associados à raiva, mas não há evidência que conforme que um deles é fundamental. De fato, podem haver diversos temas associados a esta emoção. A situação mais efetiva para provocar raiva em bebês, alguns psicólogos do desenvolvimento estudam essa emoção, é a interferência física. É segurar seus braços de modo que ele não consiga se libertar, né? Então, em primeiro lugar, a gente sempre fala que as emoções têm gatilhos, porém, nem sempre esse gatilho é muito claro ou específico. No caso da tristeza, nós temos a perda. No caso da raiva, não é tão simples assim. A interferência física é um dos temas que podem suscitar raivas. Tá? Se parecer que a pessoa que interfere optou por interferir conosco, nossa raiva a respeito dela pode ser ainda mais intensa. Quando alguém está tentando nos ferir fisicamente, raiva e medo são reações prováveis. Se alguém tentar nos ferir psicologicamente, insultando-nos, denegrindo nossa aparência ou desempenho, isso também pode suscitar raiva e ou medo. Tá? Então, como vocês podem ver, a emoção da raiva ela não é disparada por uma classe específica de estímulos. A pessoa pode me atacar, a pessoa pode me denegrir, a pessoa pode simplesmente interferir comigo, como por exemplo no trânsito, muitas pessoas sentem raiva. Por quê? Porque tem a sensação de que o trânsito está impedindo elas de fazer o que elas de fato querem, chegar onde querem. E aí sentem a raiva. O desapontamento em relação ao comportamento de uma pessoa também pode nos deixar furiosos. Então, quando estou desapontado com alguém, eu mesmo sentindo desapontamento, sinto também a raiva em relação a isso. Podemos sustentar que, então, frustração, a raiva de outra pessoa, uma ameaça de dano e a rejeição são variações do tema interferência. O que o autor está tentando fazer aqui? Ele está tentando juntar vários estímulos em relação a um tema central. Então, interferência e frustração. Se eu estou frustrado, porque obviamente eu não consegui chegar onde eu queria. Então, uma interferência. A raiva da outra pessoa é uma interferência em relação a mim. Ou seja, o outro está com raiva de mim, de alguma forma ele está interferindo na minha pessoa. Ameaças de danos. Então, se eu estou, por exemplo, querendo sair no dia, tá bonito dia, mas daqui a pouco eu saio, olho ali, tem uma nuvem gigante que parece que vai chover, posso ficar com raiva disso. Por quê? Porque você está me impedindo de fazer o que eu quero. E rejeição. Então, a rejeição também. Eu quero, por exemplo, sei lá, flertar com alguém. Essa pessoa me rejeita. Ela está me impedindo de ter acesso àquilo que eu quero. Então, essa ideia da interferência seria um temão universal, um tema mais básico que juntariam todas essas experiências. Tá? A indignação é a raiva farisaica. O mau humor é a raiva passiva. A exasperação refere-se a ter paciência provada em excesso. A vingança é um tipo de ação furiosa, cometida em geral após um período de reflexão a respeito da ofensa, às vezes com maior intensidade que o ato que a provocou. Quando é breve, o ressentimento é mais um integrante da família das emoções associadas à raiva. Mas manter um rancor, um ressentimento duradouro, é diferente. Então, agora o autor está falando sobre o quê? As várias experiências que nós temos em relação à raiva. Então, eu posso ter uma indignação, eu posso ter um mau humor, eu posso ter o desejo de vingança, eu posso ter a fúria. Tá? Considerei denominar o ressentimento uma atitude emocional e o rancor como uma ligação emocional, junto com o amor romântico e parental. O ponto é reconhecer que esses sentimentos são expressivamente investidos de raiva, mas não equivalem à raiva. Por quê, né?
Quando a gente tem rancor de alguém, muitas vezes não é como se a gente ficasse todos os dias lembrando da pessoa e odiando ela. A gente vive a nossa vida, faz nossas coisas, rimos, blá, blá, blá. Pensamos na pessoa, ficamos com raiva. Alguém fala da pessoa, ficamos com raiva. A gente vê a pessoa, ficamos com raiva. Mas no dia a dia, se a pessoa não está presente, não sentimos nada. Então, aqui o autor tenta classificar essas sensações. Tá? Raramente, a raiva é isolada de outros sentimentos. Muitas vezes, o medo precede a raiva. O medo do dano ou o medo da própria raiva, de perder o controle, de infligir dano. Muitas vezes, algumas pessoas mesclam aversão e raiva, sentindo repulsa do alvo que ataca. Ou a repugnância pode se concentrar na própria pessoa por ter ficado com raiva, por não ter conseguido se controlar. Algumas pessoas sentem culpa ou vergonha de sentir raiva. Então, o que o autor está colocando aqui é percebermos se a raiva aparece só ou se ela aparece junto com outras emoções. E o que está suscitando essas outras emoções? A raiva é a emoção mais perigosa, pois como expõe a fotografia dos manifestantes, aqui tem uma fotografia dos manifestantes batendo em alguém lá, podemos tentar fazer mal ao alvo, ou seja, nós podemos tentar ferir a pessoa ou objeto que está nos causando raiva, destruir um patrimônio público, destruir um objeto ou a própria pessoa. Então é sempre importante a gente perceber, quando estamos falando da raiva, o objeto que nos causa raiva e o motivo pelo qual esse objeto está nos despertando raiva, ou a pessoa. E verificar, tem uma outra emoção junto. Então, por exemplo, hoje em dia, os debates políticos eles estão muito acirrados e é extremamente comum essa questão da repugnância. As pessoas repugnam as outras. Tem nojo da outra pessoa, porque é do PT ou porque é do Bolsonaro. Então, eu tenho nojo de você e eu quero te atacar, eu quero te ferir, eu quero te destruir. Por quê? Porque você me causa esse nojo. E a minha reação ao nojo é a raiva para destruir essa coisa que eu percebo como tóxica. Então, vou atacar isso. E é justamente isso que faz muitas pessoas mais tarde se sentirem culpadas ou envergonhadas, porque atacam e destroem algo, depois sentem culpa, sentem remorso, mas já fizeram a cagada. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado com isso. Frequentemente, o que nos motiva a controlar nossa raiva, impedindo que ela cresça e se transforme em fúria, é o compromisso de manter o relacionamento com a pessoa de quem sentimos raiva. Então, aqui entra aquela questão de, por exemplo, a maneira pela qual os pais reagem aos filhos, o esposo à esposa, ou os filhos aos pais. Então, no afã de manter a nossa relação com o outro, a gente também evita explodir com o outro. E às vezes, tanto no sentido de ferir a pessoa, com o que a gente tem a falar para ela, como muitas vezes algumas pessoas temem de bater e matar o outro. Se eu soltar minha raiva, eu destruo Beltrano, Ciclano, sei lá quem. Então, esse daqui também é um ponto bem importante. Cada um de nós difere na intensidade de cada emoção. Algumas pessoas podem não ter capacidade de ficar extremamente raivosas e uma fúria extraordinária não é algo que faça parte da vida delas. As diversas expressões de raiva não dependem de pavio curto, mas também da capacidade explosiva que a pessoa tem. E isto não é igual para todos. Cientistas ainda não sabem a fonte de tais diferenças, o quanto é contribuição genética e o quanto é do ambiente. Obviamente, tem um pouco dos dois, tá? Mas o ponto aqui, como eu já falei no capítulo anterior, é lembrar que as várias emoções são sentidas por pessoas diferentes de formas diferentes. Então, às vezes, a pessoa... Por exemplo, no vídeo anterior eu falei, às vezes a pessoa gosta de sentir tristeza. Às vezes a pessoa gosta de sentir raiva. Tem aquelas pessoas que falam, eu adoro uma briguinha. Adoro cutucar. Por quê? Porque a sensação, o sentimento de raiva para aquela pessoa é bem-vindo. Ela gosta dessa sensação. Você se sente bem de alguma forma quando sente essa emoção. Entende? Então, por exemplo, quando a gente tem um casal
e tem uma diferença grande na raiva entre os dois, por exemplo, um gosta demais e o outro detesta, é muitas vezes difícil a relação. Por quê? Porque um tá doido para cutucar o outro, para sentir aquela raiva. Ela quer que o outro brigue com ela. Né? E às vezes o outro não quer, odeia, se sente mal. Por que você está me apurrinhando? Né? E aí a pessoa fica ali naquela coisa, assim, um fica triste, chateado com o outro porque está empurrinhando, e o outro fica triste, chateado porque o outro não está brigando com ele. O oposto também é verdadeiro. Em casais em que os dois gostam de uma briguinha, muitas vezes a gente tem uma escalada simétrica e começa a se pegar. Ou às vezes podem se dar muito bem, brigam, mas sabem a hora de parar. Então essas nuances a respeito de cada emoção, elas são muito importantes. Não é só uma questão de sentir mais ou sentir menos. É uma questão da experiência que a pessoa vai ter com essa emoção ao longo da vida. Tá? Acredito que quase todos são capazes de evitar, agir ou falar quando raivosos, mesmo enfurecidos. Eu disse quase, pois há pessoas que parecem incapazes de controlar a raiva. Isto pode ser um padrão permanente ou resultado de uma lesão em uma área específica no cérebro. Não se aplica ao caso, né, de uma das pessoas aqui que estava falando que sempre foi capaz de regular suas emoções. Então, o que ele está trazendo? Mesmo quem tem controle de emoções, muitas vezes pode perder este controle. Ou seja, embora todos nós, com essas exceções que ele citou aqui, tenhamos este controle, muitas vezes a gente pode perder o controle dependendo do tamanho e da intensidade da reação. Aqui ele está citando o caso de uma moça chamada Maxine, que deu uns tapas num cara. Por quê? Porque este cara era o assassino do filho dela. E quando ela passou por ele no tribunal, ela deu uns tapas no cara, especialmente porque o cara, além de ser um assassino, ele também foi sarcástico com a mulher, irônico com ela, né, dando um sorriso para ela depois que ela falou da dor que ele causou na família. Então, esse tipo de situação pode levar qualquer um a uma agressão física. Tá? Espero que a maioria das pessoas haja violentamente se esta ação puder impedir o assassinato de um filho, mas isto é uma perda de controle? Quando a violência alcança um propósito útil, poucas pessoas a condenam. Pode não ser impulsiva, mas cuidadosamente planejada. Mesmo Sua Santidade, o Dalai Lama, acredita que a violência se justifica em tais circunstâncias. Então, o autor aqui, não vou trabalhar muito com isso aqui nesse vídeo, vou falar um pouco mais sobre isso no outro, mas o que o autor começa a questionar aqui é quando que a raiva expressa de uma forma violenta é de fato algo ruim ou não, é de fato algo patológico ou não, é de fato algo aceito ou não. Então, essa expressão da raiva, quando a gente bota a raiva para fora, desconta a raiva, como se diz, até que ponto isso é patológico ou não? É uma pergunta que o autor traz, porque muitas vezes a gente vê a raiva, a violência, como algo que cria um dano permanente, muitas vezes, como no caso da morte, mas será que a gente necessariamente vê isso como errado? Que, obviamente, o autor não vai trazer uma resposta, ele está mais trazendo a dúvida, até para que a gente possa identificar esses padrões patológicos ou não nas pessoas. Tá? Carol Tavris, psicóloga que escreveu um livro completo a respeito de raiva, sustenta que liberar a raiva, algo defendido por outros psicólogos, piora as coisas em geral. Então, novamente, essa coisa de liberar a raiva tende, no geral, a piorar a situação. Analisando com cuidado a pesquisa, ela concluiu que a raiva refreada, de nenhum modo previsível ou consistente, deixa-nos deprimidos, produz úlceras ou hipertensão, deflagra farras gastronômicas ou causa ataques cardíacos. Será improvável que a raiva subjugada tenha consequências médicas se nos sentirmos no controle da situação que a está causando. Se interpretarmos a raiva como um sinal de descontentamento a ser corrigido, em vez de uma emoção a ser protegida com tristeza, e se nos sentirmos comprometidos com o trabalho e com as pessoas das nossas vidas. Ou seja, por que eu fui dando essas ênfases? Porque o que a autora está falando aqui, o autor está citando a Carol Tavris, né? E o que ela está dizendo aqui é,
a repressão da raiva vai causar câncer? E ela diz que, na opinião dela, não. Porém, este não é com estas ressalvas. Não, desde que, por exemplo, eu entenda que eu tenho um certo controle nesta situação, que eu posso fazer algo. Desde que eu entenda, por exemplo, que essa raiva que eu estou sentindo, eu vou fazer algo com ela. Então, ao invés de eu berrar com você, expressar a raiva de qualquer jeito, ou bater numa almofada, eu mais tarde vou conversar contigo e a gente vai pôr os pingos nos is. Ou eu vou mudar o meu comportamento de uma forma que a tua agressão não chegue mais a mim. E aí eu estou protegido. Então, aquela raiva que não joguei para fora, ela não vai se voltar contra mim. Por quê? Porque eu resolvi a situação que estava causando a raiva. Tá? Ou se nos sentimos comprometidos com o trabalho e com as pessoas das nossas vidas. Ou seja, às vezes a gente não expressa raiva para alguém importante, mas a gente entende que isso faz parte de algo maior. Então, não mostrar aquela raiva não vai me causar um dano. Por quê? Porque isso é parte de uma outra coisa que é mais importante do que eu mostrar essa raiva agora. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso perfeitamente, né? Muitas vezes as crianças se seguram para não falar alguma coisa. E às vezes esposos e filhos também sabem muito bem o que é isso. Tá? Quem tem um chefe que às vezes é meio narcisista, sabe muito bem disso. E por que é importante a gente falar tudo isso, gente? Porque a expressão da raiva ela tem um preço. Né? Ações e palavras raivosas podem prejudicar um relacionamento momentaneamente e às vezes permanentemente. Muitas vezes causam retaliações furiosas e muitas vezes desproporcionais. Então, não é que a raiva em si é ruim. A raiva está nos alertando para algo. Mas ela é uma emoção que pode nos fazer querer causar dano a alguém. Né? Por quê? Porque essa é uma forma, entre aspas, eficaz de lidar com o problema. Como tem um sociólogo, que agora me escapa o nome, que ele dizia, o problema da violência é que ela funciona. Então, eu tenho inimigos políticos, eu mato os inimigos, pronto. Eu já não tenho mais inimigos políticos. Grosso modo, ela é funcional. Agora, quando a gente está falando de relações com pessoas que a gente ama, de relações em que a gente tem uma interdependência, não é tão simples assim lançar mão desse artifício. Então a gente sempre precisa tomar cuidado com como expressar a raiva, a maneira de falar da raiva que estamos sentindo. E isso faz uma diferença extremamente importante, não apenas no momento, mas especialmente para o depois. Às vezes uma fala com raiva no momento causa uma vida inteira de arrependimentos e a gente precisa sempre refletir bem sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos continuar, no próximo vídeo ainda vai ser sobre a raiva, nós vamos falar sobre essa parte toda, sobre a intensidade, a questão da fúria e a questão da violência. E mais tarde também vamos falar sobre como identificar a raiva em nós e nos outros e o que fazer com isso. Portanto, eu espero vocês no próximo capítulo.